Eu começar aqui por uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a ideia de ordem mundial. Ordem mundial, as pessoas elas usam muito essa ideia, sei lá, às vezes está muito associada a um pensamento de teoria conspiratória, né? Então, tipo assim, a ordem mundial, mas a gente vive, a gente tem uma ideia do que seria uma ordem mundial a partir do sistema internacional que nós temos nesse momento, certo? Então, a ordem mundial, dentro do contexto das relações internacionais atuais, ela se dá pela previsibilidade, ou seja, né, você tem uma ordem dentro do caos que é o mundo. Então, você tem uma previsibilidade dentro desse contexto. Então, vamos lá, né? Coisinhas que abalam a ordem mundial, né? Então, qual é o grande medo agora com a questão Irã e Israel, o Estreito de Hormuz? Por quê? Porque lá passa 30% do petróleo do mundo. Se aquele estreito é fechado, então você vai mexer na ordem mundial, que tem essa previsibilidade do preço de petróleo passando por aquela região e a gente consome. Então isso vai alterar algo dentro da previsibilidade na qual nós estamos vivendo atualmente. Então basicamente é isso, né? A gente entender o que é uma ordem mundial. É paz? Não, né? No caso, a ordem mundial é essa previsibilidade, a forma como você pode se colocar no mundo e enxergar, pensando assim, olha, a gente vai fazer um investimento aqui e a gente sabe que seguindo a ordem mundial atualmente, lá na frente vai me dar esse fruto aqui, certo? É basicamente isso. Então, dentro desse contexto de ordem mundial, a gente viu algumas coisinhas que acaba colocando em xeque, talvez, a mudança dessa ordem mundial, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal fala muito é da guerra da Ucrânia, né? Por que a Rússia ataca a Ucrânia? Eu já falei aqui em alguns momentos. Parece, para muita gente que é leiga e fala das relações internacionais, fala assim, não, o Putin ele deu um passo além do que deveria e a gente está se encaminhando para uma guerra. Durante o meu curso de Relações Internacionais e algumas pessoas que eu acompanho que de fato entendem um pouco mais de como funciona, eles não enxergam tão dessa forma. Eu já disse aqui que para muitos no cenário global, a Ucrânia ela é tida como um algodão entre as taças. Boa noite a todos, Lins, Alice, todo mundo. Porque como é que acontece? Imagine, né, que você tem uma caixa cheia de taças de cristal e você vai transportá-la num carro, né? E daí, se você não colocar nada para impedir o atrito, né, essas taças vão se chocar e vão se quebrar. Então a Ucrânia ela é tida como isso, né? Esse algodão entre as taças. De um lado a Rússia, do outro lado o Ocidente, certo? E é justamente a Ucrânia que faz com que esses países se choquem. Mas aí não é necessariamente por uma questão de fronteira, né? Então, por exemplo, a entrada da Ucrânia na OTAN, fazendo fronteira com a Rússia, não é bem a questão, é o que se tem domesticamente, que é uma outra coisa que quem fala de relações internacionais costuma não levar em consideração, o contexto interno de cada um dos países. Eu sempre dou o exemplo aqui de um outro país que entrou na OTAN e que faz fronteira com a Rússia, a Finlândia. A Finlândia fez isso, né? A Finlândia ela entrou na OTAN. Por que a Rússia não invadiu a Finlândia? Porque dentro do contexto do povo finlandês, primeiro, não tem essa aproximação do ponto de vista identitário, e também você não vai ter dentro da Finlândia uma gana por brigar com a Rússia ou invadir a Rússia. Então você tem um contexto muito mais amigável, ou seja, né, a Rússia ela entende que se a Finlândia entrar, beleza, não vai ser um problema. Agora, vamos imaginar um país como a Ucrânia entrando na OTAN. A OTAN ela é uma aliança, né? O sistema de alianças ele tem essa máxima. Se um foi agredido, todos os outros devem responder. Então, essa é a lógica. Agora, vamos lá. O que é que a gente tem dentro da Ucrânia que faz com que ela seja esse algodão entre as taças? Dentro da Ucrânia, você tem todo um sentimento anti-Rússia muito grande. Então, o que a gente pode ver acontecer num futuro onde a Ucrânia entraria dentro da OTAN? Seria, ok, esse país que tem uma parcela da população muito grande que não gosta da Rússia, grupos de poder dizendo que querem agredir a Rússia. Agora imagina que dentro desse país uma galera entra no poder, começa a brigar com a Rússia e isso enseja um conflito entre os dois países.
países. Na atual conjuntura, ninguém vai se meter. A Ucrânia dentro da OTAN, aí o bicho pega. Então perceba que a Rússia está muito mais pensada na manutenção da ordem mundial do que escalar o conflito. Porque ela sabe que se a Ucrânia, da forma como está, tiver algum tipo de problema, eles dois se resolvem. Se a Ucrânia entra dentro da OTAN, não é mais isso que vai se ter, né? Se vai ter um conflito lá dentro, porque você tem também um grupo pró-Rússia muito grande, você tem um grupo anti-Rússia muito grande. Se há um conflito ali dentro, que vai ensejar um ataque por parte da Ucrânia à Rússia, ou até vice-versa, aí você escala o conflito. Então, a movimentação da Rússia entrando dentro da Ucrânia, lembrando aqui que eu não estou fazendo juízo de valor, se você trata relações internacionais como sendo um jogo de futebol que você escolhe um lado ou outro, você é um idiota. Desculpa, mas tá certo? Pronto, falei. O que a gente tá falando aqui é de como a gente pode esperar dentro da ordem mundial. Então, o que a Rússia faz ao invadir a Ucrânia é tentar manter essa ordem mundial. Ou seja, a Ucrânia não entra dentro da OTAN e a gente segue dessa forma. O Ocidente do seu lado, eu aqui do meu lado, porque se essa galera aqui dentro vier crescer pra cima de mim depois que entrar na OTAN, eu não respondo por mim, daí o bicho pega. Basicamente isso que a gente tá vendo acontecer. Aí quando a gente vai para Israel e Irã, tem um outro contexto interno. E daí, deixa eu voltar para a Ucrânia, porque eu acho que é importante também. Gente, eu não coloquei nenhum aviso, mas hoje eu não vou abrir janela, tá? Hoje eu só vou conversar com vocês direitinho, tá bom? Obrigado aí quem mandou solicitação, mas hoje vai ser só eu aqui. Já eu termino a live também. Só quero conversar um pouquinho com vocês. E daí, dentro do contexto da Ucrânia, porque também tem-se a ideia de que, olha, o Zelensky, ele foi muito ingênuo, certo? Ele não prestou atenção na celeuma que ele estava entrando. Mas a gente também tem que enxergar quem está ganhando com algumas movimentações dentro do próprio país, tá? Eu não sei em que contexto o Zelensky está. O pessoal passa muito a ideia de que ele foi apenas um humorista que conseguiu chegar a ser presidente da República, mas eu realmente não sou nenhum especialista em Ucrânia para dizer com 100% de certeza o quanto ele está a par de tudo isso. Mas se a gente for levar em consideração o quanto que o grupo político ao qual ele pertence saiu ganhando desde que a guerra começou na Ucrânia, então não necessariamente todo mundo está saindo perdendo com a invasão da Rússia. Nem todo mundo está saindo perdendo. É sempre aquela coisa. Às vezes a gente consegue enxergar de uma maneira muito clara quem sai perdendo. É o povo. Dentro desse conflito entre Rússia e Ucrânia, ninguém está sofrendo mais do que o povo ucraniano. A gente tem uma fuga em massa do país, você tem suspensão de direitos, você tem opositores políticos sendo perseguidos, né? E ainda tem a questão de toda a economia bastante fragilizada, pessoas vendo suas casas destruídas e além das mortes, né? Muitas mortes acontecendo. Então, o povo ucraniano está sofrendo. Agora, o grupo que está no poder está sofrendo? O grupo que está no poder, ele está se enfraquecendo ou ele ficou cada vez mais forte? Basicamente, o que a gente enxerga é esse grupo crescendo, esse grupo se fortalecendo dentro do contexto político da Ucrânia. E há uma chance muito grande de, no futuro próximo, quando for feito um acordo, esse grupo se tornar muito forte na comparação com o que se tinha antes dentro da Ucrânia. Então, aqui a gente está falando de um conflito armado entre dois países, mas dentro desse contexto, quem sai ganhando? Quem sai ganhando é o grupo político do Zelensky, não necessariamente o povo ucraniano, não necessariamente todos os ucranianos, não necessariamente todos os grupos de interesse dentro da Ucrânia. E a gente pode fazer vice-versa também, a mesma coisa acontece lá com o Putin, né? Putin também, dentro desse contexto de uma guerra com a Ucrânia, eles também suspenderam vários direitos e isso fortaleceu também o Putin. Não necessariamente o povo russo está saindo ganhando com isso. Não necessariamente o povo russo está achando que está se dando bem com esse conflito. Mas o grupo político ao qual o Putin pertence nunca esteve tão forte como está no momento. Perceberam que a gente falando de relações internacionais, a gente não pode enxergar um país como sendo um ser único com um único pensamento, mas também a gente tem
que destrinchar as coisas lá dentro. Imagina o Brasil. Imagina o Brasil tendo algum problema contencioso com qualquer outro país do mundo. Vocês acham que na atual conjuntura na qual a gente está, vocês teriam 100% da população brasileira e dos grupos de interesse do Brasil concordando com as ações? Creio que não. Se você pega uma matéria internacional de alguma movimentação que o presidente Lula fez falando Brasil faz não sei o que, Brasil não sei o que, não sei o que, a gente sabe que aquilo ali foi uma movimentação do presidente Lula e que não necessariamente representa o pensamento hegemônico no país. Da mesma forma que a gente via a matéria da época do governo Bolsonaro, ele fazendo determinadas coisas e as matérias internacionais dizendo Brasil faz isso, aquilo, outro, enquanto tinha aqui uma galera discordando, né? Nunca morei fora, amiga. Sou recifense, nasci e criado, tô aqui até a data de hoje. Eu nunca viajei pra fora. Nunca viajei pra fora. Mas qual é o rolê? Viver de teoria? Mas me diz uma coisa. Se eu tivesse morado fora, eu teria um pensamento diferente em relação às relações internacionais, é isso? Não entendi. Se puder desenvolver melhor, eu gostaria de entender. Dito isso, né, aí a gente vai para a questão de Israel e o Irã. Eu mudaria, ou seja, o meu estudo de relações internacionais, ele traria um outro pensamento? Eu não teria a mesma capacidade de análise? Mudaria? Por que mudaria? Qual análise eu estaria fazendo se eu tivesse morado? Imagina se eu tivesse ido morar, sei lá, em Buenos Aires. Se eu tivesse morado em Miami. Se eu tivesse morado em Kiev, em Moscou. O que é que mudaria da minha cabeça? Porque eu acho que a gente vai morar em um outro lugar, a gente vai viver o dia a dia, né? A gente, para fazer análise de relações internacionais, a gente tem que ter uma série de cuidados. Eu não entendi, mas enfim. Vamos lá. Eu não gosto muito, sempre é assim. Essa coisa, né? Eu já percebi que tem essa falácia do tipo, se você não mora em determinado local, você não pode falar sobre determinado tema. Se você não já foi para fora, você não, isso é uma falácia. Isso não é uma falácia. Eu posso ir morar lá fora e só viver a vida olhando coisas muito triviais que não vão me dar nenhuma capacidade de fazer análise de relações internacionais. Agora, uma faculdade de 4 anos estudando teoria das relações internacionais, fazendo análise de conjuntura interna e externa, analisando o que é ordem mundial. Isso daí vai me trazer um background muito melhor do que qualquer pessoa que já morou lá fora, certo? E aqui não é minha opinião, tá bom? Dito isso, vamos continuar aqui, né? No caso lá de Israel e Irã, a gente consegue enxergar nesse momento também dentro do contexto interno, Good Evening Maria, também sobre dentro do contexto interno, um Netanyahu que também precisa se manter no poder, certo? Também precisa se manter no poder. A gente tem visto, desde que o Donald Trump entrou, ele falando que não quer mais financiar guerras externas, né? Ele vai tentar diminuir as ajudas internacionais que ele dá para a Ucrânia, que ele dá para Israel. E uma coisa interessante que pouca gente falou, que tanto o governo Trump quanto o próprio governo Biden, já há um tempo atrás, na verdade, os republicanos, eles são bem mais exigentes em relação a resultados. Então, o pessoal falava o seguinte, que para dar mais ajuda para a Ucrânia tem que dar mais resultados, ou seja, avançar cada vez mais, fazer alguns ataques. E daí, com isso, a gente viu a Ucrânia fazendo algumas incursões dentro do território russo. Isso foi claramente algo para dizer, olha, não é só a gente se defendendo, não, a gente também está atacando, a gente também está destruindo infraestrutura russa, e daí vocês têm que continuar dando dinheiro para a gente. Aí quando a gente vai para Israel, a gente tem o mesmo contexto. De um tempo para cá, não sei se vocês perceberam, que o pessoal estava pegando bem no pé de Israel por conta da questão da Palestina, porque a Palestina ela estava, né, completamente destruída, não se mostrava que eles estavam acabando com o Hamas de fato, o número de mortes de crianças e mulheres era muito alto, o avanço, né, o pessoal acuado no
sul, e daí dizem, não, vão pro sul da faixa de Gaza, que daí lá vai ser seguro. Aí vai lá e bombardeia também e tal. Então o Israel estava sendo muito criticado por isso. E até então eles estavam brigando com grupos que não eram estados. Então o Hezbollah, ele é um grupo muito poderoso no Líbano, mas ele não é o estado libanês. Então estava brigando com um grupo interno. A mesma coisa alguns grupos lá da Síria, né? Grupos que até atuam na Jordânia, na Cisjordânia, né? Que é aquela outra parte da faixa de Gaza, não, da Palestina, que fica, né, do outro lado, que não tem conexão com a faixa de Gaza, que o Hamas não domina, mas lá dentro também tem várias outras denominações que brigam, né, com o Estado israelense. Então, dentro desse contexto, você perceba que o que o governo Netanyahu vai falar é o seguinte: olha, a gente fez esses ataques ao Irã porque o Irã está investindo em uma bomba atômica. A gente tem informações de que o Irã pode fazer uma bomba nuclear. Por isso que a gente invadiu. E isso, mais uma vez, é uma forma de dizer para os Estados Unidos: olha, a gente está indo em alguém que é do interesse de vocês, certo? E a justificativa é essa. Então essa é a justificativa que Israel está dando para os Estados Unidos e mantendo aqui o investimento. Vai, menina, sai daqui. Pô. Ai, meu Deus, o pessoal é muito... Deixa eu continuar aqui. Se puder levar esses cachorros daqui, senão eu vou dar um pau em cada uma. Então, dentro desse contexto é isso, né? Você vai ter um ataque dentro do território iraniano que faz com que Israel continue dizendo para os Estados Unidos: ó, querido, ó, isso aqui é um inimigo de vocês, certo? A gente não tá para brincadeira e eles não vão diminuir a sua incursão militar. É isso que está posto nesse sentido. Gente, é isso que está posto. Aí, no que a gente está enxergando agora é um Trump acuado, dando mais prazos para poder dizer, e muito possivelmente a resposta vai ser de ajuda a Israel, e Israel continua forte, certo? E, mais especificamente, dentro do contexto interno de Israel, o grupo político do Netanyahu também se fortalece. É isso que a gente consegue enxergar. Então, a gente até há pouco mais de um mês via um Netanyahu bastante criticado, a mídia dos Estados Unidos já dando bastante espaço para a questão de que, olha, eles estão matando crianças, eles estão matando não sei o que, certo? O governo americano dizendo que não via sentido ficar mandando investimento, que ia buscar uma trégua entre o Estado de Israel e o Hamas para tentar parar com aqueles investimentos que eles estão dando, mas agora o contexto é outro. O contexto é outro, tá? Então, mais uma vez, só chamando a atenção, né? A questão da ordem mundial. Dentro do que é essa tal ordem mundial. A gente tem, dentro desse contexto, uma Rússia que não quer que a Ucrânia ela entre para a OTAN. Então, ela quer manter essa ordem mundial. A gente tem um Estado de Israel que não quer diminuir a sua incursão militar. Então, eles decidem, olha, não, somente se defender atacando grupos que atuam de maneira clandestina não está dando certo, vamos de bater de frente com o Estado, certo? E com isso você vai ter dentro dos Estados Unidos a manutenção de investimentos e a própria Europa também mantendo. Inclusive a Europa ela estava com um tom bastante crítico a Israel de um tempo para cá, né? E isso cessou-se no momento. Porque agora, o que antigamente era imagens da faixa de Gaza completamente destruída, agora são imagens de Tel Aviv. Até porque o Irã respondeu, né? Respondeu à altura. No caso do Irã, a gente não tem muita informação do que eles têm internamente, mas a gente sabe que eles também têm aliados importantes, caso a Rússia, né? E que não vão parar por aí. Eles vão continuar mostrando força frente a Israel. Se isso vai ensejar um aumento de investimento e de repasses pelos Estados Unidos para Israel, eu não sei, certo? Isso aí a gente vai acompanhar. O Trump, ele é imprevisível, mas
A gente tem que lembrar que o Deep State norte-americano ele é muito forte, né? Então, basicamente, isso a gente consegue enxergar. Um outro ponto dentro dessa tal ordem mundial, o não reconhecimento de Taiwan lá na China também faz manter. Lembrando, tá? Essa briga Israel e Irã ainda seria dentro de um contexto de ordem mundial, da atual ordem mundial. Se isso vai escalar para algo maior, a gente não está enxergando de uma maneira muito clara nesse momento. A gente está vendo ali, vale ressaltar, né? A Arábia Saudita não é aliada do Irã, não é, embora tenha uma visão crítica ao que Israel faz na Palestina, seja a favor do Estado palestino, mas eles são completamente contra o Irã. Então a gente não está vendo a coisa escalar para um conflito para além desses países, tá? Então ainda estaria dentro da ordem mundial. Mas o não reconhecimento de Taiwan lá, né, tá tendo muito conflito no Mar do Sul da China. Não sei se vocês ouviram falar, né? Mas até agora, né, depois de algumas alfinetadas que foram dadas, a questão de Taiwan ninguém está mexendo, né? Então, se a gente vê alguma coisa se movimentando nesse sentido, a gente também... Porque qual foi o rolê, daí mais uma vez, né? A gente parte de uma análise lá das primeiras grandes guerras, como se sempre fosse seguir o mesmo roteiro, né? Não, a gente consegue enxergar que algumas coisas elas tiveram em comum que fizeram a coisa degringolar para chegar ao ponto que chegou. Então, muitos conflitos em várias regiões do mundo, certo? Esses conflitos escalando, né, de uma maneira muito grande. Aparentemente, até agora, no momento, né, a maior alta, como é que é? Alta de escala, como é que é? O maior conflito, né, que teve no momento, um aumento na escala de conflito, é Israel e Irã, né? Ou seja, dois estados se agredindo. Esse é a subida na escala de tensão que a gente consegue ver. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia lá no começo de 2022, também se tinha esse medo, né? Vai vir aí a Terceira Guerra Mundial e a coisa não andou. Até um pouquinho antes, acho que foi em 2019, não foi? 2019 teve um ataque dos Estados Unidos que matou um líder iraniano, né? Aí todo mundo também ficou com medo de uma Terceira Guerra Mundial. Eu me lembro que eu tinha ido no Rio de Janeiro no começo de 2020. A gente nem falava muito de pandemia, a pandemia era uma coisa tão distante, a gente estava falando na época muito a China construiu um hospital em 14 dias, né? Todo mundo, meu Deus, a China construiu um hospital em 14 dias e tal, mas a pandemia era algo bastante distante. E eu me lembro que eu passei assim, tinha um letreiro assim, né? Uma foto do Donald Trump e dizendo assim, Happy New War, né? Tipo, ao invés de Happy New Year, né? Feliz Ano Novo, é Feliz Nova Guerra. E também a coisa não escalou, né? Então pode ser que a coisa ela fique ali numa tensão, né? Não é a primeira vez que a gente vai ver uma tensão naquela região, né, de Israel com outros países. Então o que a gente consegue ver é que nos outros momentos vários países começaram a correr atrás de alguns de seus interesses para além do que se acontecia ali, né? Aparentemente isso não está acontecendo no momento. Uma outra coisa que o pessoal fala, né, que lembra uma coisa que as duas grandes guerras têm em comum, é uma corrida armamentista, porque mostra que naquele momento ninguém quer ficar para trás. Então, com isso, todo mundo vai buscando se armar cada vez mais, né? E a gente tem visto que países europeus aumentaram, né, os gastos com defesa. Há quem diga que isso acontece mais por conta do risco, né? Os Estados Unidos não estão dando aquele suporte que se daria em outros momentos, e o contexto interno nos Estados Unidos é justamente diminuir os gastos com a OTAN, né? Os gastos em defesa com esses países. Os gastos com defesa dos Estados Unidos também pressupõem uma manutenção da ordem, beleza? O pessoal pensa que é sempre uma coisa assim, não, é dinheiro jogado fora, né? Mais uma vez, eu não estou partindo aqui do que eu acho que deveria ser, mas sim do que passa na ideia de manutenção dentro dos Estados Unidos. Então, é um país forte, hegemônico no cenário internacional. Então eles pensam da seguinte forma: nós devemos ser o garantidor da defesa no sistema internacional. Então é por isso que durante muito tempo era interessante que a Europa não tivesse armada, porque os Estados Unidos queriam ser quem mandava nessa questão. O próprio consenso de Washington, que é uma coisa que foi utilizada para os países de terceiro mundo, principalmente aqui da América Latina, ele tinha
essa exigência. Os países eles não podiam fazer plano de defesa de fronteira, não podia crescer a sua indústria armamentista até um determinado ponto. Inclusive, muitos dos gastos que a gente vem tendo com defesa e estratégia de cuidar das fronteiras aqui do Brasil só foi possível depois da gente pagar a dívida com o FMI, porque era justamente uma das cláusulas do Consenso de Washington. Ou seja, né, era uma forma dos Estados Unidos dizer, olha, não gastem com defesa, deixa que a gente cuida de tudo. Então ainda tinha esse pensamento. De um tempo para cá, essa coisa vem sendo deixada de lado, né? Os Estados Unidos vem sendo muito pressionado internamente pela política interna que diz, olha, esse gasto com a defesa não é interessante. Esse gasto com defesa está fazendo a gente trabalhar para o Estado dos Estados Unidos gastarem 1 trilhão com defesa com guerra que a gente não está guerreando, que não é de interesse. Mas vamos lá, mais uma vez, não é de interesse do senso comum da população. Da manutenção de ordem, os Estados Unidos conseguindo controlar as rédeas do sistema internacional, aí é outra coisa. A gente está falando aqui de interesse nacional, certo? O interesse nacional, dentro de um contexto do sistema de Estados, muitas vezes não vai ser o interesse da população de uma maneira geral, beleza? Deixa eu ver aqui, só para passar para uma outra coisa aqui. Deixa eu ver, todos os liderados do exército do Irã já foram, eu acho que eliminados, disse o Getúlio. Eu não sei se essa informação é verdadeira. Essa treta com o Irã é pano de fundo para Israel matar o povo palestino. Bom, deu um fôlego, né, Neilton? Deu um fôlego ali para um Netanyahu que estava sendo bastante cobrado a fazer uma trégua. Talvez se ele mantiver um conflito com o Irã, você não tenha um encerramento das atividades do exército israelense dentro da faixa de Gaza. Então, eu diria que sim, eu diria que, sabe aquela coisa de, tipo, quando a fome bate com a vontade de comer, basicamente é isso. Já tomaram conta do país Israel, já assumiu o espaço aéreo no Irã, meu amigo. Eu não entendi. São muitas certezas, né? Eu me lembro quando começou a guerra da Ucrânia, eu tava na faculdade ainda. Aí eu chegava na faculdade, aí teve palestras assim, maravilhosas, assim, com vários especialistas em Rússia e Ucrânia, sabe? Tipo assim, e nessas palestras era sempre pouquíssimas certezas, né? Eram muitos questionamentos. Então, vamos analisar determinados contextos internos, externos, históricos, entre outras coisas, e ninguém vinha com certeza. Mas chegava na internet, meu filho, era só os especialistas. É o que eu tô vendo aqui agora. Deixa eu ver. O Carlos falando judeus e iranianos se destruindo, tô torcendo para os dois. Pois é, nessa coisa de torcer, gente, por que tem que torcer, gente? Tá torcendo pra quê? Pra ver gente morrendo? Sabe, é uma coisa que você precisa se posicionar, sabe? Alguém tá pedindo seu posicionamento? Que coisa louca. Deixa eu ver aqui o que é mais. A ONU criou Israel depois do Holocausto, exatamente, né? Tem ali um plano de partilha ali da ONU, né? Que o território não foi respeitado por Israel, tá? O Israel usa como argumento vários países árabes, né? Que não respeitaram e atacaram Israel e tal, mas daí eles foram crescendo e os territórios da Palestina só foram diminuindo, né? Aquele território da faixa de Gaza, da Cisjordânia, se você procurar ele pelos assentamentos israelenses, você vai ver que os israelenses já dominam, né, ali na região. Zoe, para! Oxi, essa sapatona fica dando em cima da minha filha. Na verdade Israel não deveria existir como um país, já que os palestinos que perderam. Gente, uma coisa interessantíssima sobre essa questão, né? A gente vive num sistema de estados. Esse sistema ele é muito europeu e ele foi se adaptando, né, em vários outros países do mundo, onde essa ideia do nacionalismo
é algo que se fortaleceu em vários países do mundo. E a região do Oriente Médio, essa ideia, vamos lá, né? Vamos entender aqui como é que funciona um Estado, né? Um Estado ele é formado por três coisas: povo, território e soberania. E essa soberania ela também perpassa pela autodeterminação e essa ideia de nação, né? Esse pensamento e tal. Mas isso não é uma coisa forte dentro do Oriente Médio, principalmente dessa galera que o Islã é muito forte. Então, essa galera islâmica, a questão religiosa, ela tá acima do nacional. Vocês conseguem entender isso? Deixa eu fechar aqui, porque essa cachorra tão me... Zoe, deixa minha filha em paz, sua sapatona! Ai, então, essa ideia, né, do nacionalismo que cresceu nos corações de vários países do mundo. Por exemplo, a gente é brasileiro, né? Então a gente é brasileiro. Isso é uma coisa forte dentro do coração. A gente é brasileiro antes de qualquer coisa, tá ligado? Dentro de países que fazem parte ali do Oriente Médio, isso não é tão forte. Isso não é tão forte. Então, o sistema de estados europeu que dominou o mundo e que foi imposto, né, para vários países do mundo durante muito tempo, principalmente na África e na região do Oriente Médio, isso não aconteceu de uma maneira de, o povo autodeterminado foi lá e criou seu país e aconteceu, sabe? Tanto na região do Oriente Médio quanto na África, né, eles dividiram ali de acordo com os interesses europeus e colocaram uma galera que se odiava para viver junto, né? E é justamente onde a gente vê muito conflito nesse ponto de vista. Agora, a questão ali da Palestina, durante muito tempo, o Império Otomano, gente, ele deixou de existir na Primeira Guerra, né? Depois da Primeira Guerra, quando ele foi destruído, né, ele deixou de existir, aí a Europa vai lá e divide a partir do seu pensamento. O Império Otomano, que existiu durante muito tempo, ele não funcionava dentro dessa lógica. Então, a gente vai ver um Império Otomano onde esses povos eles conviviam muito. Aquela galera ali, tinha muito judeu, tinha muito árabe, cristão, que vivia ali naquela região da Palestina, ó. Séculos, milênios, né? Vamos colocar nesses termos, milênios. Então, tipo assim, essa galera, quando vem o sistema de estados... Por exemplo, o sistema de estado, ele nasce em 1648 com a Paz de Westfália. É quando a gente define, né? Se você pega os mapas ali da Europa, você vai enxergar que os impérios, eles eram só uma mancha, né? Então, o Império Romano, ele funcionava de um ponto a outro, ia da Bretanha até a Istambul, até sei lá onde. Porque era influência, né? Não necessariamente existia como um Estado. Agora, quando a Paz de Westfália foi colocada em prática, criou-se essa ideia de nacionalismo, porque a partir de agora, olha, a gente define, né? Então o mapa ele já se torna aquela coxa de retalhos que é hoje, né? Dessa forminha aqui, né? A gente sabe, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo, né? Aqui embaixo, passa do Brasil para o Uruguai, você pode fumar maconha, né? Aqui não pode, porque é ilegal. Aqui pode, porque é legal. Esse pensamento, ele passa a existir a partir de 1648, justamente depois da Reforma Protestante, né? Que precisava se criar leis claras e tal, definir em qual território essas leis funcionam. E isso vigorou, né? Cresceu na Europa, foi dominando pelo mundo, mas o Império Otomano, né? Ele foi simplesmente vivendo de uma lógica mais diferente durante muito tempo. Então, quando ele é destituído, a Europa ela vem com esse pensamento muito forte ali para a região. E daí sai dividindo, e com isso você começa a ter esses conflitos, né? Não é que eles viviam em paz, que não tinha perseguição, obviamente que não, né, gente? Ele já tinha. Agora, essa coisa de você passar uma linha no chão e definir a regra, a lei, como é que as coisas se aplicam, não era uma realidade, principalmente naquela região. E é isso que até hoje faz o Oriente Médio ser essa região muito peculiar, né? Eu tava vendo na época da faculdade a gente viu algumas palestras sobre a questão do Afeganistão. Eu ainda estava na faculdade quando os Estados Unidos estavam retirando as tropas de lá. E o pessoal falando, por quê, né?
por que os Estados Unidos não conseguiram fortalecer o Estado afegão para eles lutarem contra o Hezbollah não, como é o nome da galera de lá, gente? Do Afeganistão? Me falem aí. Esqueci o nome da galera lá. Talibã, né? Por quê? Porque eles tentaram passar uma ideia de nacionalismo. Então você, cidadão afegão, tem que defender a sua nação. Só que esse discurso ele funciona no Ocidente. Ele não funciona na região do Oriente Médio. Qual é o discurso mais forte lá? O discurso da religião. E quem é que tem esse discurso mais forte na ponta da língua? O Talibã, não o Estado afegão. Então foi por isso que a democracia ocidental, a lógica nacionalista ocidental não fortaleceu o Estado afegão contra o Talibã. Que é uma coisa que a gente consegue enxergar de uma maneira muito clara em vários pontos do Oriente Médio. Então ali na Palestina, esse pensamento, essa lógica foi colocada na prática. E vale ressaltar, né? Na época lá, quando a ONU faz a divisão, a região ela era toda dominada por muçulmanos, né? E palestinos. Então, quando faz essa divisão, dizendo, olha, você vai dividir que sai e tal, e tem toda uma questão da violência, né? O sistema internacional no momento estava fazendo muita vista grossa para uma série de irregularidades que os judeus estavam fazendo ali contra os palestinos por conta da consciência pesada do que Hitler tinha feito com esse povo no Holocausto, que é terrível, né? Então, assim, eu acho que é isso que chega a esse ponto. Então, essa galera, esses palestinos não reconhecerem, é porque justamente não vão reconhecer esse tratado, essa coisa, né, de passar uma linha no chão e dizer, olha, isso aqui é seu, isso aqui é do outro, respeito e tal. Não sei o que. E o Estado de Israel, vendo essa não aceitação e o povo não querendo isso, se aproveita para crescer cada vez mais, né? Tem um aliado poderoso que é os Estados Unidos que dá amém para tudo que eles fazem. Então é basicamente isso que a gente consegue enxergar. Eu não sou historiador, mas eu sou internacionalista. O boné, eu tenho boné de Fidel, gente. Tenho para escolher. Eu tenho esse. Eu tenho um pretito. Hasta la revolución siempre, mis amores. É que eu não gosto de ficar com boné dentro de casa, mas eu tenho. Isso aqui é tudo do ICL, gente. Comprei, ó. ICL. Ai, deixa eu ver o que é mais. Espero muito que venham e daquela muito TNT urânio. Eu não entendi. Ai, gente, vamos tentar ser um pouco razoável com esse sentimento, né? Acho tão bestinha isso. Os iranianos são sírios. Eu não sei dizer. Iraniano não é persa, não, gente. Iraniano é persa, né? O Irã é a antiga Pérsia. E eu acho que eles falam persa lá, tá? Sírios são aquela galera, né, da Mesopotâmia. Lembra quando a gente começava a estudar história na quinta série? E começava ali Antigo Egito, Mesopotâmia, né? A Síria, né, é remanescente dos assírios. Aí onde era a Babilônia é onde fica o Iraque. E o Irã é a Pérsia, onde era a Pérsia, né? Onde a cultura persa é muito forte. Eu acho que eles ainda falam persa lá, gente. Eu queria que o Brasil fosse superior aos Estados Unidos. Mas superior a quê? Acho que vai buscar, porque assim, vamos pegar uma coisa de país hegemônico, né? Tem gente que fala, por exemplo, que a China não quer ser um país imperialista como os Estados Unidos. Quem é o país que mais faz frente, né, ao poder dos Estados Unidos atualmente? É a China. E mesmo assim a China ela não tem um comportamento imperialista que os Estados Unidos têm, porque isso também pressupõe um estado de vigilância muito grande. Gente, essa coisa dos Estados Unidos sempre tá ali, né, buscando manter vivo no coração das pessoas. A gente é um país que tem muitos inimigos e tal, a gente precisa desse orçamento alto. Cara, isso também dá um desgaste, sabe? A gente vive num país que a gente aceita em tudo que é canto do mundo, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por exemplo, Israel, né? Israelense. Tem país no mundo que ele não pode botar os pés. Pode botar os pés. Assim, vamos lá, né? Eu não gosto do que o Estado de Israel faz, mas vamos separar o povo do
Estado israelense, né, das coisas erradas que esse povo faz. Inclusive, sionismo, né, não é algo que é aceito por todos os israelenses e judeus no mundo, né? E daí, imagine, né, tem lugar no mundo que eles não podem entrar, brasileiro entre tudo que é canto do mundo. Tudo que é canto do mundo. A gente é super bem tratado em tudo que é canto do mundo, sabe? Eu não gostaria não que o Brasil seja superior em que sentido, sabe? Talvez a gente já seja superior em tanta coisa. Superior, estadunidense também tem disso, né? Tem vários países do mundo que eles não podem botar os pés. Não podem botar os pés, por conta justamente do comportamento. Então jamais seria. O povo que se julga a Deus, na verdade, foram um dos responsáveis pela morte de Cristo, assassinos. Eita! Você sabia que esse foi muita gente fala, né, dos judeus, eles sempre foram muito perseguidos na Europa, e esse foi um argumento muito forte contra eles durante muito tempo. Muito tempo. Eu me lembro que o pessoal, às vezes, tem aquela ideia, né, de que eles eram banqueiros, eles eram não sei o quê. Claro que não eram, né, gente? Mas o grande argumento para as pessoas rejeitarem judeus foi quando o cristianismo se tornou a religião hegemônica em toda a Europa, e eles receberam essa pecha, né, de ser o povo que matou Cristo. Agora, dentro do contexto do feudalismo, tem uma outra coisa, porque o feudalismo ele tinha algumas regras, e obviamente hoje, com o distanciamento histórico, a gente sabe que era para manter o status quo, mas na época, do ponto de vista religioso, essa coisa de não poder ter a avareza. Então você era pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre, porque o seu galardão, eu falo galardão porque eu não tô lembrando da palavra que todo mundo usa. A sua recompensa vai vir depois da morte, né? Porque você ser ambicioso, querer ter dinheiro era pecado. Os judeus nunca tiveram isso, né? O sistema feudal da Idade Média e com o poder da igreja, eles impediam muitas coisas do ponto de vista econômico. Então você não podia emprestar dinheiro, você não podia comercializar para ganhar muita grana e tal. E dentro desse contexto, os judeus nunca tiveram esse pensamento, porque eles não eram cristãos. Eles comercializavam, eles ganhavam dinheiro. Então quando a Europa ela muda o mindset para entrar no capitalismo, a mente do judeu já estava no capitalismo toda a vida, enquanto os europeus tinham que se adaptar, né? Então por isso que a gente vai ter muita gente muitos judeus proeminentes, né, na história, desse período histórico, porque eles se adaptaram muito rápido ao capitalismo dentro da Europa. Enquanto o europeu médio, cristão, tinha que mudar todo o seu pensamento e tal. Aí por isso que levaram a coisa para o lado econômico durante muito tempo. Mas antes disso, esse era o grande argumento, né, para não gostar de judeu. Ele é o povo que matou Jesus Cristo, né? Eu não lembro. Como o povo judeu matou Jesus se Jesus nunca existiu. Tem mais prova de que Jesus existiu do que várias outras figuras históricas que a gente tem como certa a sua existência, tá? Você pode ter uma questão sobre a sua divindade, né? Mas a não existência de Jesus Cristo, cara, sabe? Figuras como Aristóteles, Cleópatra, Carlos Magno, tem menos evidência da existência dessa galera que a gente tem como certas suas existências do que Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Eu torço para acabar essa guerra. Os que mais sofrem com isso as crianças, que tristeza. Principalmente na Palestina, né, Maria? Principalmente na Palestina. Só Jesus na causa. Para ter a Terceira Guerra Mundial tem que ser o mundo todo. Na verdade você precisa ter vários países, né, buscando seus interesses por meios bélicos. Será que a gente vive em um momento onde a Terceira Guerra Mundial ela teria uma escala de mortes parecida com o que se teve a Segunda? Será que nesse momento esse seria a maior necessidade? Porque, por exemplo, durante a Primeira e a Segunda Guerra também tinha uma questão de espaço vital, né, de você crescer. Então, ou era crescer sendo um colonizador ou crescer tendo territórios. De um tempo para cá a gente mudou essa lógica, né? A gente mudou pela dependência. Então, os países que antigamente eram colonizados e explorados diretamente, agora dependem da tecnologia, do produto manufaturado, né? Viraram celeiros desses países industrializados. Então, pelo menos aquela necessidade territorial que se tinha durante as primeiras e segundas guerras, hoje em dia não
não tem mais. Aí a gente vai ver questões muito locais, né? Não mais de, eu quero crescer para querer dominar o mundo. Não, agora é mais tipo assim, a China não aceita que Taiwan é independente, a Rússia quer a Crimeia, quer a região do Donbás independente da Ucrânia, Israel briga ali com países, principalmente a Palestina, né, mas também com outros países que fazem fronteira, até em outros locais ali tem algumas guerras, tem uns povos querendo terra, por exemplo, os curdos, né, que estão ali entre a Síria e o Iraque, que também brigam para ter o seu próprio território, porque é um povo autodeterminado que não se identifica com os outros ao seu redor. E na África a gente tem muito disso, né? A divisão da África, como eu falei antes, né? Acho que todo mundo fala isso por uma boca só, ela não respeitou a autodeterminação dos povos, ela respeitou a necessidade dos colonizadores à época. Mas perceba, né, a gente, inclusive durante a Guerra Fria, né, a Guerra Fria ela vai ter esse nome não porque foi um período sem disputas, né, sem guerras. Na verdade tiveram muitas guerras durante a Guerra Fria, mas a gente não viu grandes potências brigando. Por isso que é chamado de Guerra Fria. Mas o que teve de gente morrendo em conflito, cara, não tá no gibi. Então será que uma terceira guerra seria, de fato, novamente essa ideia de que grandes potências precisam entrar em conflito direto? Ou será que a gente vai mudar completamente esse pensamento e levar em consideração o que está acontecendo no sul global dessa vez? Porque daí, se for, a gente já está vivendo essa terceira guerra, né? A gente já tá vivendo. Enfim, deixa eu ver o que mais. Aí o Cid falou aqui, os conflitos sempre com o dedo europeu norte-americano. Foi assim na África, na Índia. Realmente, né? São os Estados Unidos e a Europa, né? Eles mostram seus interesses dentro do sistema internacional de uma maneira muito clara, né? Aqui o pessoal confirmando, né? O Irã é a Pérsia, é o que era a Pérsia. Josival dizendo que odeia Israel. Ai, gente, eu não sei. Cássia falou, o fanatismo religioso evangélico é um retrocesso gigante para a evolução humana. Eu acho que não diria a questão evangélica, né? Eu acho que, na verdade, negação da ciência, entre outras coisas. A reforma protestante, ela vai ser algo importante, né? Para alguns avanços do ponto de vista político e tal, a laicidade do Estado, ela é algo que a gente deve à divisão, né, entre o protestantismo e o catolicismo. Talvez se eles não tivessem se desentendido internamente para poder coexistir, a laicidade do Estado tivesse demorado bastante para a gente chegar ao ponto que chegou. Mas enfim, se eu já fui para o Irã, nunca fui. Eu tenho muita vontade de conhecer Teherã. Eu já vi umas imagens assim de Teherã, coisa mais linda. Coisa mais linda agora, né? Tá em guerra, é mais complicado. Mas em momentos de paz, é uma cidade linda. Damasco também. Vocês já viram imagens de Damasco? E Damasco é tipo assim, né? Jesus pisou lá, né? Uma coisa chique, né? Eu sou cristão, gente. Eu sou cristão. Eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho vontade de conhecer Jerusalém, Belém, sabe? Damasco. Eu tenho vontade de conhecer todos esses lugares. Esses lugares históricos, assim, também. Imagina, você chega em Istambul. Istambul, que, sabe? Já foi como era o nome da outra cidade? Constantinopla, sabe? Uma coisa assim, louca. Enfim, né? Ai, gente, eu acho que deve ser incrível. Deve ser incrível conhecer esses lugares. Conhecer o Cairo, eu quero conhecer tudo, Se Deus quiser, qualquer dia desse eu dou um pulinho ali no Irã pra andar nas ruas de Teherã, que é uma coisa muito gostosa. Deixa eu ver o que eu separei aqui também. Sobre o Egito. O Cairo é muito chique, né, menino? Eu fiquei sabendo que no Cairo tem uma lei dizendo que se você finalizar a reforma da sua casa, você paga mais imposto. E lá, o pessoal nunca termina as obras. Começam a fazer a obra e vão mantendo na obra eternamente para poder não pagar imposto. Aí por isso que você olha as imagens assim do Cairo e é cheio de puxadinho assim as coisas, porque é tudo tática para não pagar imposto. Sabe uma cidade que eu acho que ela vai ser, a gente vai ouvir muito
falar dela no futuro e que eu acho que ela é uma coisa assim muito incrível, que é Kinshasa, na República Democrática do Congo. Ela vai ser no futuro a cidade mais populosa do planeta, mais populosa do planeta. E tipo assim, hoje em dia ela já é assim um centro cultural enorme assim da África. Pouco se fala dessa cidade. As cidades africanas que a gente mais escuta falar, pelo menos aqui no Brasil, né? São as cidades da África do Sul, Joanesburgo, a cidade do Cabo, Cairo, né? Se fala muito dela, e eu acho que Luanda, né? Por conta da proximidade com Angola. Mas Kinshasa é uma cidade assim incrível, 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 sabe? Eu adoraria conhecê-la também. Eu sou doido pra conhecer esses lugares assim fora das rotas, né? Que o pessoal vai com frequência. Você fala mais da pobreza da África e um ranço da Convenção de Berlim que luteou o país. No caso, o continente, né? Que eles fizeram as divisões ali na África. É porque essa coisa, a autodeterminação dos povos é uma coisa que a gente fala, não é uma coisa vazia, gente. É algo que fortalece demais, né, a existência de um Estado. E por isso que a gente não deve desconsiderar. Infelizmente, isso foi solenemente desconsiderado na África, né? O massacre de Ruanda, ele jamais teria acontecido se a autodeterminação dos povos não tivessem sido respeitadas, né? Os holandeses também, a colonização holandesa foi terrível. Gente, pelo amor. Se bem que eu acho que lá foi a Bélgica, né? Me corrija. Se alguém souber aí me lembrar qual foi o país que colonizou Ruanda, não tô lembrando se foi a Bélgica ou se foi a Holanda. Eu só sei que eles eram bastante sádicos. E lá tinham dois grupos, né? Os Hutus e os Tutsis. Os Hutus, eles eram a maioria do ponto de vista numérico, e os Tutsis uma minoria. Só que como eles tinham traços menos negroides, né? Um nariz mais afilado, né? Uma pele um pouquinho mais clarinha, eles caíram na graça dos colonizadores, que sempre deram bastante privilégios para eles, né? E, cara, isso gerou, dentro daquele país, ele virou uma bomba relógio, sabe? Que quando os Hutus, eles subiram ao poder, era uma briga, assim, tão louca, que chega nesse ponto, né? De um líder Hutu morrer em um acidente de avião, e nas rádios eles falaram assim, matem todos os Tutsis, sabe? Porque, tipo, era como se fosse eles falando assim, gota d'água, a gente não vai suportar mais esse povo. E foi o maior genocídio dos anos 90. Uma coisa assim louca. Gente, se você procurar imagens na internet, você vai ficar chocado. Vizinho matando vizinho. Gente, é uma coisa assim que você olha. E mais uma vez, não respeitar a autodeterminação dos povos leva nisso, sabe? Leva a isso. Então é uma coisa. A África, ela ainda tem muito conflito por conta disso, sabe? Se deve muito à colonização, europeia. Foi um local muito triste, né? Enfim. Foi a Bélgica, né? Obrigado, Cid. Pronto, a Bélgica, gente. Se bem que a Holanda não é essas coisinhas, não, né? Foi que se cheire. Mas é demais, né? A China também tem muito conflito interno, né? São várias etnias. Eles até reconhecem a maioria delas, mas também tem muito conflito interno. A China é um país também excepcional do ponto de vista de sociedade, sabe? Social, né? Porque é muitas etnias. Pra vocês terem uma ideia, gente, assim, a gente já tá aqui falando um pouquinho, porque realmente as relações internacionais é uma coisa incrível. Mas todo mundo, quando fala da China, né? O chinês geralmente se associa diretamente ao mandarim, né? E de uma maneira, como é que fala? Língua materna, né? O mandarim não é nem da metade da China. Pouco mais de 600 milhões. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Gente, assistam. Hotel Ruanda. É um ótimo filme. É duro, tá? O Massacre de Ruanda é uma coisa louca. É uma coisa assim... Mas pra quem tem curiosidade, é um bom filme. Conta uma história real, tá? Mas vamos lá. Na China, né, por exemplo, pouco mais de 600 milhões de pessoas falam mandarim como língua materna. Quando eu vou pra segunda língua
chega ali perto de 1 bilhão que falam mandarim, né, na China. Ou seja, na China tem 2 Brasis que não falam mandarim. 2 Brasis que não falam mandarim. Diga aí. China é incrível também, gente. Quem tiver a oportunidade de estudar um pouco sobre a China, para além dessas coisas, né, pensa que a China, comunista, tal, não sei o quê, para além de enxergar o povo chinês, assim, é uma coisa maravilhosa. A Índia também, né? A Índia também. O Hindi, né, que é também a língua mais falada, também não é falado nem por metade da população, nem por metade. Acho que também é na casa dos 600 milhões de pessoas que falam Hindi. Lá também se fala muito inglês, por conta da colonização inglesa, né? Mas também tem uma caralhada de línguas. A Índia também é um outro país excepcional do ponto de vista social. Muitos povos, muitas culturas, muitas... Ai, gente, o mundo... Respeitar a autodeterminação dos povos faz a gente enxergar os países não mais como sendo uma coisa só, sabe? A gente sempre vai ampliando, sei lá. Eu amo relações internacionais. A China, né? E tá aí, né? Voltou. Tanto é, Carlos, que ele falando, né, que a China era o país mais rico do mundo antes da Guerra do Ópio. E tem gente que acha incorreto chamar China e Rússia de países emergentes. Até a Índia também. Chamar os 3 de países emergentes, porque eles não são emergentes, eles são países reemergentes, né? Em outros momentos da história eles já foram players muito importantes também. E por conta da visão eurocentrada, eles não são considerados como tal. E hoje em dia eles estão ocupando um espaço que já foi dele. No contexto europeu, a Rússia, né, sempre foi um player consultado, foi levado em consideração. Então é uma coisa mais ainda para o ponto de vista ocidental. Bom, deixa eu ver aqui. Aí o Heinz falou assim, ao total, qual foi o número de pessoas que o comunismo matou? Eu não sei, querido. O comunismo matou alguém? Porque assim, vamos colocar... O que é que você atribui sendo causa do comunismo a morte? Heinz. Qual seria a culpa do comunismo à morte? Fale pra gente, eu quero saber. Se você trouxer pra mim, aí a gente coloca, né? O Holodomor é um exemplo. O Holodomor, no caso, a gente tá falando... Holodomor é uma grande fome, né? Ou seja, pessoas morreram por conta da fome, principalmente na Ucrânia, né? Então, para eu culpar o sistema econômico vigente nessa região, então, em todos os outros países que pessoas morrem de fome, a culpa é do capitalismo. Então o capitalismo mata muito mais do que o comunismo, é isso? Porque nesse momento, no mundo capitalista no qual nós vivemos, tem gente morrendo de fome. Então o capitalismo mata mais do que o comunismo, né?